A nossa vida é cheia de problemas, sempre foi. É bem verdade que nesse momento agora, nós estamos experimentando uma enxurrada de problemas causados por essa pandemia. É uma situação bem excepcional, que tem feito várias pessoas pensarem no que será da vida daqui para diante. Muitas pessoas estão estagnadas no seu tempo com os problemas que a pandemia tem criado. As dificuldades são imensas, são várias dificuldades de várias formas e naturezas. Quando abrir o comércio, se abre, se não abre. Para abrir o comércio eu tenho um custo, se eu tiver que fechar para abrir de novo, cria problemas. Eu vou ter emprego ou não vou ter emprego, eu vou comer ou não vou comer. O que vai acontecer comigo, o que vai acontecer com a minha família. Se eu pegar a doença, eu vou sobreviver ou não vou sobreviver. A gente não tem nada muito determinado do que é que realmente a pessoa vai sofrer. Ou será que ela vai sofrer ou não? Não está nada determinado, está tudo muito complicado. E esses problemas todos nos fazem refletir uma série de aspectos da nossa vida nesse dia a dia. Muitas pessoas estão dando o ano de 2020 como um ano perdido. Várias e várias piadas já apareceram aí, dizendo que 2020 o que a gente precisava aprender, a gente aprendeu, que era usar máscara, lavar a mão e passar álcool em gel. E que foi um ano perdido. Estamos em agosto e já há pessoas dizendo que foi um ano perdido. Eu espero que não tenha sido perdido, não. Eu acho que a gente pode ter aproveitado e deve ter aproveitado esse ano para fazer uma série de coisas que a gente não tinha tempo de fazer. Ler a Bíblia, orar e nos relacionar com a família são aspectos que a gente não pode deixar de lado. Tem que aproveitar essa oportunidade para isso também. Se antes a gente olhava para empresas como o Google, né, e o momento lá, que o formato que o Google tinha, das pessoas trabalhando em home office, agora é hora da gente praticar e, por que não dizer, até aproveitar esse momento aprendendo a lidar com essa situação. Tudo muito difícil, mas a gente não pode viver em função dos problemas. A Bíblia nos relata, Jesus mesmo nos disse, né, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo nós temos problemas, no mundo nós temos várias dificuldades. A verdade é que, quando a gente olha isso com um aspecto mais abrangente, a gente percebe que essas dificuldades que agora estão aparecendo, talvez tenham sido só potencializadas por conta da pandemia. Elas já existiam de uma ou de outra forma. Mas eu não tinha tanta incerteza no meu emprego. De fato, a gente não tinha tanta incerteza da economia, tanta incerteza de tudo que estava acontecendo, e agora está bem complicado. Mas olhem lá o lado positivo dessa história toda. A gente podia estar num ambiente de guerra. A dificuldade que a gente está passando poderia ser um ambiente de guerra. Imagina se ia ser da forma como está sendo hoje. A incerteza, o temor ia ser maior. E se essa doença fosse muito mais mortal, como uma ebola que já apareceu por aí, né, que contamina rapidamente, mata rapidamente, teria causado uma catástrofe muito maior, ou talvez um temor, um nervoso muito maior. Apesar de tudo que está acontecendo, apesar de todos os problemas que estamos passando, nós temos que continuar a viver. Temos que continuar a viver. Temos que viver apesar de tudo. Então, não acho que seja uma boa abordagem a gente pensar 2020 como um ano que foi cancelado. Ainda temos alguns meses pela frente e podemos aproveitar ainda o ano de 2020 para crescer, para aprender e fazer algumas coisas que vão ser boas para nós. Pense que essas dificuldades, esses problemas podem e devem nos ensinar a crescer, devem
nos ensinar alguma coisa, elas precisam ser positivos para a nossa vida prática. A Bíblia nos ensina, e a gente precisa entender, que nós temos que ter, Deus quer que nós tenhamos uma vida saudável, apesar de todas essas circunstâncias, apesar de todos esses problemas. Deus quer que tenhamos uma vida saudável. E uma vida saudável só vai ser possível se a gente tiver uma vida espiritual saudável. Esse é o ponto-chave da nossa lição. O título dessa lição de número 8 é Espiritualidade Saudável. Espiritualidade, viver a nossa vida espiritual de forma saudável, com Deus, ok? Essa lição é a lição número 8 da revista Palavra e Vida, edição 66. Essa revista tem por tema Esperança em Tempo de Quarentena, foi escrita nesse momento que nós estamos vivendo, e ela é editada e distribuída gratuitamente pela Convenção Batista Fluminense, através do site batistasfluminense.org.br. Você pode clicar lá no site, acessar o site e baixar o PDF da revista. A gente precisa, então... sim, essa revista foi escrita pelo pastor Hudson Galdino da Silva. O texto básico dessa revista está lá em 2 Pedro 3, de 8 a 18. Vou ler para os irmãos. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, que segundo a sua promessa esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpavam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não vos suceda que, arrastados pelo erro, esses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, o primeiro tópico dessa revista, dessa lição, nos fala que a espiritualidade saudável é aquela que vive a temporalidade, sem perder o entendimento de que quem nos dirige não é limitado pelo tempo, que é o que está no versículo 8. Porém, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Pedro está aqui numa situação tal que os crentes daquele primeiro século ali estavam ansiosos pela volta de Cristo. Eles viveram, ou pelo menos ouviram falar de Cristo
ali vivendo até o ano 30, 33, né, até o ano 33 com os discípulos, com os apóstolos e fazendo seus milagres, e a sua promessa de volta. Veja, aquelas pessoas queriam que Jesus voltasse logo. Havia toda uma ansiedade, uma preocupação com relação a essa volta. As pessoas queriam que tudo acontecesse rapidamente, uma agonia, veja, tinha uma agonia que isso acontecesse. É bem parecido com o que está acontecendo hoje, né? A gente está vivendo um tempo de pandemia que entrou ali no final de março aqui no Brasil com a distanciamento físico, com a necessidade de ficar em casa, com as crianças em teletrabalho, teleaulas e a gente em teletrabalho e uma ansiedade terrível para que essas coisas acabem. Veja que a gente está todos os meses, às vezes de 15 em 15 dias, marcando novas datas para o final desse confinamento. Então a gente vive uma ansiedade, uma agonia para que essa pandemia acabe. E aqueles que viviam naquele primeiro século estavam ansiosos para que Jesus voltasse. E por conta dessa ansiedade, olha, muitas coisas aconteciam ali. Pessoas não queriam às vezes trabalhar, porque por que eu vou trabalhar se Jesus já vai voltar? E não queriam viver as suas vidas, queriam ficar lá sentadas esperando Jesus voltar. Pedro, então, usa uma referência aqui do Salmo 90, versículo 4, que fala: porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem, que passou, e como a vigília da noite. Veja, a gente precisa entender que para os propósitos de Deus, para as coisas que Deus quer realizar, o tempo é indiferente. O nosso Deus não é um Deus que está vivendo preso ao tempo como nós. Tempo para Deus é algo... é algo... não é uma coisa que lhe prende. Entenda que há uma noção de tempo para Deus diferente da noção de tempo para nós. Esses dias, mas a semana foi agitada. Na realidade, eu estava falando, a semana foi agitada, mas para mim, tantos assuntos que passam na minha cabeça me dão a impressão que foram até o que aconteceu segunda-feira foi mês passado. Então, a gente tem toda essa questão da sensação de tempo, que o tempo está correndo ou o tempo está vagaroso. Para algumas pessoas esse ano não acaba. Para outras, em outra situação, esse ano está sendo mais agitado. Por que está sendo mais agitado? Simples, tem algumas empresas que estão ganhando bastante com isso. Então, vi esses dias que a Amazon cresceu bastante nesses tempos de pandemia. Claro, teletrabalho, a Amazon Prime, que é um concorrente do Netflix, e sistemas e serviços virtualizados, ganhou mercado. Esses dias queriam comprar aqui um HD externo que estava por R$500. Eu falei, olha, espera um pouquinho passar. A gente olhou a linha do tempo dos últimos 6 meses, um HD de 1 tera cresceu de 320 para R$500. Por quê? Porque está todo mundo usando e a coisa cresceu. E tem gente que de fato está ganhando com o que está acontecendo. Então, nem todo mundo está, digamos assim, sofrendo a pandemia. Alguns estão crescendo, outros estão passando por problemas. E para quem está crescendo, está tendo um montão de trabalho, o ano está passando muito rápido. E para quem está muito parado, o ano parece muito demorado. Então veja que nós mesmos temos percepções do tempo diferentes. Mas para Deus, essa percepção do tempo é outra coisa. A nossa vida é sincronizada com o tempo aqui e agora. As coisas para a gente acontecem no aqui e agora. As decisões que tomamos na nossa vida impactam o nosso futuro próximo e geralmente o futuro distante. Então, se um jovem resolve que não vai fazer faculdade, a vida toda dele, ou ele vai ficar tentando voltar para fazer a sua faculdade, tentar conseguir uma graduação, ou aquilo ali vai impactar em conseguir
deslanchar a sua vida de forma diferente, né? Um nicho de mercado diferente, enfim. Veja que algumas decisões que a gente toma no tempo impactam o resto das nossas vidas, né? E para a gente viver no tempo, na temporalidade, é muito escravizante. Nós não temos como voltar no tempo. Não temos essa condição de voltar no tempo. O que eu faço, o que eu fiz, se eu não fiz, ficou para trás e acabou, e o tempo passou. Então a gente não pode viver sem essa noção de tempo. Mas veja, o nosso tempo, esse que nos escraviza, essa noção de tempo é muito diferente do tempo para Deus. Nós estamos vivendo presos e até escravizados muitas vezes com atividades, com hora, com prazo, né? E a gente quer ver as coisas acontecendo dentro desse cronograma, desse prazo, desse momento, mas as coisas para Deus não ocorrem dessa maneira. Tempo de Deus para os seus propósitos não é o nosso tempo, não se limita ao nosso tempo. Não tem como a gente viver de maneira saudável no momento que a gente está e com os problemas que a gente tem no nosso dia a dia. A gente está falando de um tempo em que a gente está com excesso de problemas, que ficar em casa causa problemas, até para quem fica em casa porque não está sociabilizando, né? Para quem precisava sair para trabalhar, não pode sair, então está tendo problemas por falta de dinheiro, de tudo. Nichos de mercados, pessoal que trabalhava com festas, organização de festas, está tendo prejuízo porque tem material parado nas suas empresas. Então, a gente não tem como ter uma vida saudável nessa enxurrada de problemas, com esses desafios que nós temos, sem ter uma exata compreensão de como viver cada tempo em nossa vida. A gente tem que ter essa compreensão de que o tempo que a gente está vivendo de pandemia é um tempo específico, com coisas específicas acontecendo, e haverá outros tempos depois. Haverá tempo de necessidade, de fome, e haverá tempo de fartura. As coisas poderão se prolongar, mas elas podem acabar de uma hora para outra. Nós não temos o controle disso. Nós fomos surpreendidos pela pandemia. Deus não. Já pararam para pensar nisso? Que o nosso Deus é soberano, onisciente, onipresente, onipotente, e que ele sabia que isso ia acontecer, desde a fundação do mundo ele sabia que isso iria acontecer. Para mim, foi estranho quando esse negócio aconteceu. No primeiro momento eu achei até que o pessoal está aloprando sem necessidade, e logo depois a gente começou a ver tudo fechar, e não, tudo bem. Quando começou a primeira fica em casa era 15 dias, e estendeu para 30, e foi mais 15, e mais 15, e a gente está quase há 6 meses contados em casa, sem poder fazer as coisas no nosso dia a dia. O ano letivo está quase acabando, e as crianças não voltam para a escola presencial. Veja que tudo nos surpreendeu, tudo nos tirou a naturalidade, a coisa natural. Será que isso aí tudo aconteceu porque foi algo natural, foi algo da natureza? Ou será que aconteceu porque alguém produziu? E se alguém produziu, houve permissão de Deus para que isso acontecesse. Veja que as coisas todas estão no domínio de Deus. Não precisamos ficar preocupados com essas coisas. Nós fomos surpreendidos? Sim, todos nós fomos surpreendidos. Talvez não. Fala-se de pandemia há muito tempo. Ouvi falar de pandemia lá pelos idos de 2003. Né? Então já havia-se alguma ideia de que isso poderia acontecer. Era uma hipótese que estava possível de acontecer. Mas ninguém vai ser louco de fazer? Bom, não sei.
não sei se foi natural, se foi acidental ou proposital, mas aconteceu. E para Deus não foi nada inesperado. Para Deus foi esperado, para Deus saberia. A gente fica especulando e tentando descobrir quando é que isso vai acabar. Veja que interessante. Se a gente tentasse, o povo lá na época de Pedro queria descobrir quando Jesus iria voltar. E nós aqui queremos descobrir quando a pandemia vai acabar. Para quê? Para voltar a viver. A gente não pode esperar a pandemia acabar para voltar a viver. A gente não pode esperar a pandemia acabar para voltar à normalidade. Nós temos que tentar o máximo possível viver algo que nos signifique, que seja para a gente algo com sentido de normal, com sentido de comum. Tentando nos desviar de todos esses problemas da melhor maneira possível. Para Deus, não faz a menor diferença se essa pandemia vai acabar no mês que vem ou vai demorar mais 10 anos para acabar. Ouvi esses dias, hoje inclusive, a Organização Mundial de Saúde dizendo que gostaria, ou acha, entende, infere que essa pandemia vai acabar em menos de 2 anos. Falei, 2 anos? Mas é muito tempo. Aí a referência que a gente tem de 1920 da gripe espanhola, olha que interessante. A gripe espanhola não foi em 1920, ela começou em 1918. Foram 2 ou 3, quase 3 anos para que ela acabasse. Então, pode ser que isso demore muito mais tempo. Mas e para a gente? Para a gente está impactando muito. E para Deus? Nada. Para Deus não impacta nada. Deus é o Senhor da história. Ele dirige a história. Não determina a história, até mesmo porque Ele não quer. Ele quer que a gente viva, mas Ele tem consciência disso. Ele pode intervir na história e intervém na história quando Ele tem um propósito, algo para que seja executado. E tem uma teleologia para a história, palavra difícil que eu não conhecia, né? Tem um propósito para que a história aconteça. Então, situações e circunstâncias da vida não podem parar a gente. Essas circunstâncias e situações da nossa vida não podem nos fazer estacionar nas preocupações. Eu não posso sentar em cima das minhas preocupações e ficar, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Como eu vou agir? O que vai ser da minha vida? Essas coisas não podem travar a nossa vida. O servo de Deus não pode ter a sua vida travada por conta de preocupações. Quando a gente tem uma preocupação que nos trava a vida, significa que a gente está tentando resolver um problema. E nem sempre os problemas que a gente tem para resolver são para a gente resolver. A gente não tem controle de algumas situações e é melhor que a gente entenda logo isso. Não ter controle de algumas situações quer dizer que a gente precisa entregar essas situações na mão de quem pode resolver. Nós perdemos o controle da situação. No nosso dia a dia, o tempo todo a gente faz isso. E Deus nunca perde o controle da situação. Então, a gente precisa ter estas coisas muito claras na nossa mente, no nosso coração e no nosso entendimento. O controle das coisas na nossa mão a gente perde, mas Deus não perde o controle. Precisamos compreender que o tempo de Deus, o que é o tempo de Deus? As coisas acontecem no momento que Deus quer. E essa compreensão renova as nossas esperanças. Se a gente começar a viver esse momento de pandemia, se é que já não começamos, tentando entender que as coisas estão assim pela vontade de Deus, pela permissão de Deus, e que Ele está no domínio de tudo, e que Ele há de resolver, e no tempo dele essa pandemia vai passar, então a gente vai ter a nossa esperança renovada e poderemos viver de uma forma melhor. Será que a gente consegue fazer isso?
precisamos buscar fazer isso. O segundo tópico da nossa lição fala aqui que a espiritualidade saudável compreende que o tempo do cumprimento das promessas de Deus tem como base a sua longanimidade. Versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Pedro está falando da volta de Jesus. A volta de Jesus não era uma promessa individual, não era uma promessa para aquele povo daquele tempo. Deus falou que a volta de Jesus era necessária depois que todos ouvissem falar de Cristo, que o evangelho fosse pregado a toda a criatura, prova de que por isso Jesus ainda não voltou. Isso é a longanimidade de Deus. Longanimidade, dentre os seus significados, tem um bem específico, bem interessante para a gente aplicar aqui, que é a paciência de Deus. Deus vai ter paciência até que todo o evangelho seja pregado a toda a criatura e toda a criatura tenha a oportunidade de acreditar e se salvar. Deus não retarda a sua promessa, o que está aqui no versículo 9, não retarda o Senhor a sua promessa. Isso quer dizer assim, que ele não vai tratar o que ele prometeu com indiferença. Deus não esqueceu de fazer Jesus voltar, não esqueceu, ele está com isso vivo na sua mente. Às vezes a gente pede uma coisa para alguém e a pessoa promete que vai fazer, e aí o negócio não acontece, a gente fica ansioso, será que fulano esqueceu? Eu cobro ou não cobro? Se eu cobrar, eu vou ser rude? Ou não devo ser rude? Devo esperar? Né? Então a gente vai e a gente acaba cobrando. Ainda mais quando é filho para pai, é empregado para chefe, cobra, porque há uma ansiedade em que as coisas aconteçam. Mas veja, a promessa que Deus fez, que o seu filho voltaria, ele não age com indiferença. Até mesmo porque foi a coisa mais preciosa que Deus poderia fazer para conosco, mandar seu filho para morrer por nós. E Efésios 1:7 diz assim, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Sua promessa e a graça de Deus, de termos a salvação em Cristo e a sua volta para que a gente viva a plenitude dos tempos, olha, é uma promessa rica que Deus não vai deixar de lado. Lidar e se situar com as promessas de Deus nos resulta uma vida saudável. A nossa vida vai ser saudável se a gente tiver na nossa mente as promessas de Deus e que Ele vai cumprir. Veja que a gente também não pode confundir promessas que existem na Bíblia, que foram feitas a uma pessoa específica, a indivíduos ou a um povo específico. A gente tem promessas que são gerais, essas é que a gente tem que ver, né? Deus prometeu a Abraão que a sua descendência seria como as estrelas do céu. Isso não é uma promessa para mim, é uma promessa para Abraão, é individual, é para aquele indivíduo naquele momento, né? Deus tirou Abraão da terra de Ur dos Caldeus e disse que dele ia sair uma grande nação, e Deus prometeu, e Deus cumpriu, e a coisa foi cumprida, e a promessa está lá cumprida. Então a gente não pode confundir as promessas para nós com uma promessa geral. A promessa de salvação não era também uma promessa individual para aquele tempo. A promessa de salvação era uma promessa para todo o reino de Deus. É bem verdade que as pessoas naquela época não tinham esse entendimento que hoje nós podemos ter de reino de Deus, de algo que envolve pessoas do passado, do presente e do futuro, que Jesus morreu por todos. E aquelas pessoas acabavam tendo um comportamento de murmurar, de reclamar, porque Cristo não voltava. E porque Cristo não voltava, então, como se diz, né, chutavam o balde e agiam de uma forma
horrível, uma forma... não, Jesus não vai voltar a nada, isso é balela, mentira, me enganaram e aí eu vou seguir a minha vida. A história é conduzida por Deus com esse atributo, com esse adjetivo de longanimidade, com paciência. Quanto mais Deus retarda a volta de Cristo, mais Ele está estendendo a possibilidade para que mais e mais pessoas possam se converter a Ele. Claro, cabe a nós pregar. Nós queremos um resultado imediato, mas Deus age com longanimidade, com paciência. O que está acontecendo agora, eu e você queremos que acabe, encerre, chega, pandemia já deu. Mas não é assim que vai acontecer. A gente precisa entender que Deus age ao longo do tempo com paciência, com longanimidade. O que está acontecendo para mim e para você pode ser problema, mas para algumas pessoas pode ser ensinamento. A gente precisa ter a noção de que essas coisas todas precisam contribuir para o nosso bem. Mas como, Saulo, essas coisas vão contribuir para o nosso bem? Como problemas vão nos fazer crescer? Olha, sempre que a gente quer crescer e pede a Deus isso, sempre que a gente quer fé e pede a Deus isso, Deus nos dá problemas, situações difíceis para suplantar, para superar. Deus nos dá é a forma que nós temos para que a gente possa aprender. Então, no meio dessa pandemia, a gente está tendo uma série de oportunidades. Veja, não é um ano perdido, é um ano de crescimento, é um ano de melhorar a nossa espiritualidade, de ler mais a Bíblia, de orar, de pregar mais. As mídias sociais estão sendo usadas mais, use as mídias sociais para pregar o Evangelho. Use as mídias sociais para amparar as pessoas que precisam de Cristo, que precisam de Deus, que precisam de uma palavra de conforto. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus pode transformar as minhas ansiedades e os meus problemas em vitórias. Mas isso só vai acontecer se eu estiver com paciência, com longanimidade e confiança em Deus. Por isso que o segundo tópico era espiritualidade saudável, entende que o tempo do cumprimento das promessas de Deus tem como base a longanimidade de Deus. E eu tenho que ter paciência para esperar as promessas de Deus se cumprirem. O terceiro tópico da nossa lição fala que a espiritualidade saudável renova a esperança transcendente sem perder os valores de uma vida no aqui e agora. Veja que Pedro aqui no versículo 11 e no versículo 14 está chamando a atenção dos irmãos para o aqui e agora e o futuro. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, ele está falando dos elementos e tudo, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. 14. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis. Pedro está aqui dizendo que o mundo vai acabar, Cristo vai voltar, a gente sabe dessas coisas. E a gente não sabe quando. E enquanto isso, a gente precisa viver o aqui e o agora. Eu preciso viver dentro do meu tempo, eu preciso trabalhar para comer do suor do meu rosto, eu preciso criar conhecimento, ajudar os outros, enfim, eu preciso trabalhar dentro do aspecto da nossa sociedade, os aspectos que a nossa sociedade, os problemas que a nossa sociedade enfrenta, eu preciso trabalhar dentro disso tudo. Na temporalidade, no tempo em que eu vivo. Mas eu tenho que ter foco no eterno. Eu tenho que ter foco lá na frente.
A gente tem que ter um compromisso de vida saudável. Veja, se eu, num determinado momento, parei para esperar a pandemia acabar para depois voltar a viver, não é o jeito que eu tenho que fazer isso, está errado. Eu estou errado se eu fiz isso. Eu tenho que voltar a viver e eu tenho que viver uma vida saudável, apesar de tudo que está acontecendo. Eu tenho que viver a vida saudável. Veja que as pessoas no primeiro momento ficaram em casa retidas, fechadas, mas hoje os adolescentes, os jovens, as pessoas já estão fazendo videoconferências com as diversas ferramentas que tem aí, conversando, jogando, brincando, estudando juntas, aproveitando o que se tem. Eu tenho que sair não de casa, mas sair do marasmo, para que eu viva no tempo atual, com as limitações atuais, uma vida saudável. E viver uma vida saudável, que Pedro está dizendo aqui, é essa vida de retidão e pureza. Ele fala aqui, deveis sempre estar como os que vivem em santo procedimento e piedade. O que é santo procedimento? O que é o santo? É o procedimento daquele que é santo. Santo quer dizer separado. O santo é aquele que é separado por Deus. Ele não pode fazer as coisas erradas. Então, precisamos viver em santo procedimento. Precisamos viver com retidão, com pureza. Fazendo as coisas do meu dia a dia, indo no supermercado, comprando, negociando, fazendo os meus negócios, mas com santo procedimento, com retidão e pureza, fazendo tudo certo, tudo certo, né? E piedade aqui significa não viver naquela apatia, viver de uma forma em que a gente estejamos sensíveis às necessidades daqueles que nos cercam. Eu preciso estar atento. Veja, o cristão precisa ser o exemplo de Cristo. Como que eu posso ser o exemplo de Cristo se eu estou sentado em casa, olhando para o teto, esperando o tempo passar e as coisas voltarem ao normal? Eu não posso ser exemplo de Cristo assim. Eu preciso representar Cristo. Sabe o que é representar Cristo? As pessoas olhando a mim precisam enxergar a Cristo. Eu preciso ser o mais próximo possível dele. Eu preciso ter uma vida de santidade, uma vida sem mácula. E precisamos fazer isso no aqui e no agora. A gente precisa ter a perspectiva do futuro, o futuro da eternidade que a gente vai viver, mas a gente tem que viver o aqui e agora. Veja que essas coisas para aquele povo estava bem complicado, né? E talvez a gente precise parar para pensar o que a gente está fazendo nesse momento de pandemia. Será que eu estou vivendo em compasso de espera, esperando a pandemia acabar para eu voltar a fazer um trabalho evangelístico, para eu voltar a pregar a Cristo, para eu voltar a cultuar, para eu voltar a ler a Bíblia, para eu voltar... Não, se você sempre reclamou que não tinha tempo, agora você tem. Veja, a gente precisa viver num contexto, quando ele fala aqui, pátrio terreno, mas sabendo que nós temos valores eternos. Eu tenho que viver no meu país, na minha cidade, no meu município, no meu bairro, fazendo as coisas que eu tenho que fazer, lembrando que os meus conceitos são conceitos eternos. Viver dignamente do chamado que o Senhor nos fez, né? O compromisso, nosso compromisso aqui é com as coisas daqui. Eu tenho que ter compromisso com as coisas daqui, mas sabendo, né, que eu tenho que ter uma justiça, que a justiça verdadeira e plena, absoluta, será na eternidade. Eu tenho compromisso com as coisas aqui, eu tenho que fazer tudo o mais certo possível. Na verdade, eu tenho que fazer tudo certo o tempo todo. Mas devido à nossa humanidade e devido às nossas falhas, né, a gente acaba não fazendo. Mas eu tenho que fazer tudo certo o tempo todo. Isso é a minha meta. Né? E o meu
compromisso, né, a justiça plena e verdadeira vai ser no reino eterno. Então, a gente tem que fazer as coisas não esperando que as coisas vão corresponder àquilo que a gente quer. A gente precisa viver os valores do reino e uma vida saudável aqui. Então, veja, uma espiritualidade saudável é aquela que renova a esperança transcendente sem perder os valores de uma vida aqui e agora. Então, esperança transcendente no eterno, sem perder os valores da vida aqui e agora. O quarto tópico da nossa lição fala que a espiritualidade saudável tem um compromisso íntegro e coerente para com as Escrituras. E aí, versículo 16, Pedro diz assim: ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, falando de Paulo, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. A gente vê, infelizmente, aberrações aparecendo aí por conta de interpretações estranhas, esquisitas, que nada tem a ver com aquilo que Deus colocou em suas escrituras. E eles deturpam essas coisas e espalham esses conhecimentos. E Pedro fala que a gente precisa ter entendimento dessas coisas. São coisas difíceis, mas a gente precisa ter entendimento. Para eu ter uma vida saudável, para minha saúde estar bem, eu preciso ter uma alimentação saudável. Ninguém tem uma vida saudável comendo gordura demais, massa demais, pizza todo dia, sanduíche todo dia. Isso não dá uma vida saudável. Eu preciso ter uma alimentação balanceada, equilibrada, com todos os nutrientes e vitaminas e tudo aquilo que eu preciso. Preciso ter gordura, mas eu também preciso de proteínas, carboidratos, tudo equilibrado. Uma alimentação equilibrada vai me dar uma vida equilibrada, com uma saúde equilibrada. E espiritualmente é a mesma coisa. Para que eu tenha uma vida espiritual equilibrada, eu preciso de uma boa alimentação espiritual. E qual é o nosso alimento espiritual? A palavra de Deus, a Bíblia. A gente precisa ter uma boa alimentação. Veja que muitos, como Pedro diz, já naquela época, a gente está falando de 2000 e poucos anos atrás, quase 2000 anos atrás, está falando aqui, devia ser anos 60, por ali, né? Depois de Cristo. Aquela época já tinha muita gente que pegava os escritos de Paulo. Paulo deve ter morrido ali pelo ano 68, então tinha gente que pegava os escritos de Paulo e deturpavam e espalhavam conhecimento deturpado, informações deturpadas, erradas. Será que isso acontece nos nossos no nosso dia a dia? É claro que acontece. Hoje, antigamente a gente falava que ligava o rádio à TV e ouvia pregações, às vezes, deturpadas. Hoje está pior. Você entra no YouTube, entra em outra mídia dessa aí, você ouve pregações, canais online, com todo tipo de informação. E a gente não sabe se essas coisas estão corretas ou não. Quer dizer, você tem que saber se elas estão corretas ou não. Olha que há uma responsabilidade grande minha e sua com o que nós ouvimos. Ele fala que logo no versículo 17, vós, pois amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Então Pedro está dizendo aqui que a gente tem que estar com cautela, com
cuidado. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela nos dá uma vida feliz. A palavra de Deus, irmãos, é a palavra de Deus. Eu estou dizendo isso por quê? Porque muitas pessoas pegam outros livros para ler como se Bíblia fosse. Não estou condenando que leiam outros livros, mas cada pensamento que não estiver na Bíblia, volte à Bíblia e confira, faça a interpretação do texto bíblico, interpretação de texto, olhe o contexto, olhe onde aquilo está sendo escrito, como está sendo escrito, por que está sendo escrito. Isso é importante. A gente não pode ler a Bíblia como um texto que se aplica a qualquer situação. Tem que ver o que está sendo falado ali. Tem que estar contextualizado. Tem que estar encaixado direitinho. Ok? Não estou dizendo para não ler outros livros. Pode ler, mas cada livro que você lê, cada pregação que você ouvir que não for na Bíblia, você precisa conferir, precisa voltar ao texto, precisa olhar o texto, fazer a sua interpretação e chegar à conclusão se aquilo está certo ou errado. Cada coisa que eu falar, irmão, por favor, não confie em mim. Não confie em mim. Leia a Bíblia, interprete, veja a situação que está, veja o momento histórico, veja quem está falando, o que está acontecendo, entenda aquilo ali para que a gente aplique os mesmos princípios, as mesmas coisas ao nosso dia a dia. Porque a vida eficaz, a palavra de Deus, perdão, é viva e eficaz e nos dá, sim, uma vida eficaz e feliz, né? Ela, a palavra de Deus, nos faz evitar de pecar. Sabe por quê? Porque quando você toma conhecimento de algo que você está fazendo que é errado, você lê na Bíblia, olha, isso aqui está errado, aquilo que eu estou fazendo está errado. Ela evita, faz com que a gente evite de pecar. Ela faz com que a nossa fé seja robusta. Ela dá robustecimento à nossa fé. Veja que Pedro está chamando a atenção de que alguns ali, né, lidavam com a palavra de Deus de uma forma deturpada e distorcida. Não é raro, irmãos. Aliás, é muito comum em nossos tempos ouvir pregadores que usam a Bíblia de forma totalmente distorcida, totalmente errada. Há até um ditado que a gente usa, né, que o texto fora do contexto vira pretexto. Não sei se você já ouviu falar isso, mas isso quer dizer que abrir a Bíblia e ler um texto e tentar aplicar no aqui e agora sem entender o que está acontecendo, né, é muito perigoso. Tem uma historinha que diz que o camarada queria ouvir a palavra de Deus, aí abriu a Bíblia lá e o Caim matou Abel. Isso não é para mim não. Aí ele abre de novo, vai tu e faz o mesmo. Será que é isso? Não, não é isso. Isso é querer usar a Bíblia como oráculo, né? Oráculo. Eu lembro quando eu era criança, tinha lá em casa a caixinha de promessas. Depois a gente aboliu isso. Por quê? Porque tem que ter cuidado. Tem que ter muito cuidado. O texto fora de contexto vira pretexto. E essas pessoas estavam, naquele tempo, já estavam usando textos fora de pretextos. Fora de contexto, perdão. E usando isso como pretexto para exageros e falácias e coisas erradas e espalhar o que se pretendia. É necessário interpretar as Escrituras. Não é a pandemia que vai interpretar a Escritura. A situação a gente interpreta à luz da Bíblia, a gente entende à luz da Bíblia. Eu lembro no atentado das Torres Gêmeas, o que apareceu de gente citando o texto bíblico que era cumprimento da promessa XYZ, enfim, até pode ser, mas não é o evento que interpreta as Escrituras.
ok? Nós precisamos interpretar as experiências da nossa vida à luz das Escrituras. E para isso a gente tem que ter firmeza na nossa fé. Vós, pois, versículo 17, 2 Pedro 3, versículo 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, ou seja, antes. Então vocês já estão com o pé atrás. Eu acho que a melhor expressão é essa. Vai ouvir uma pregação, coloque o pé atrás. Ah, mas é da igreja do meu pastor. Coloque o pé atrás. Mas eu confio no meu pastor. Ótimo. Mas esteja acautelado, esteja de antemão prevenido, para que você volte à Bíblia e você interprete a Bíblia. Não estou dizendo que eu vou jogar pedra no pastor, não é isso, pelo amor de Deus. Mas se eu ouvir algo que eu não gostei, ou que eu não é que eu não gostei, que não assentou, que não entendi, ou entendi diferente, está esquisito, eu pego aquele texto e vou conversar com o pastor. Olha que coisa maravilhosa. É muito bacana fazer isso, e fiz isso muitas vezes ao longo da minha vida, a maioria das vezes, para entender o que eu não havia entendido. Mas, eventualmente, a gente ouve alguma coisa que a gente até não concorda, mas à luz da Bíblia, eu tenho que ter a minha convicção. Veja, não concordar não quer dizer que eu vou sair fazendo escândalo também. Eu preciso conversar, discutir, debater, para chegar a algumas conclusões. E outra, se você não concorda, mas não é um assunto tão vital assim, nem crie problema. Você vai criar um problema para a igreja sem necessidade, não é o caso. Né? Tem muitos aspectos, em muitos momentos, que eu guardo a minha opinião para mim. E, eu não gosto disso, não gosto daquilo, não acho certo, à luz da Bíblia não vejo base para que a igreja faça aquilo. Não está escandalizando, a minha maturidade me traz uma tranquilidade de guardar aquilo para mim, ok? Agora, é importante, e é muito importante, que a gente pegue todas essas situações e faça o que está no versículo 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Pedro está dizendo assim, não seja aquela esponjinha que ouve tudo, empacota, embrulha e manda, sabe? Pega a pregação de um XYZ da internet, da TV, do rádio e empacota aquilo e tudo que ele falou está certo. Não, confere, volta à Bíblia e confere. Isso é importantíssimo. A gente precisa ter firmeza. Sabe como a gente pode e deve e faz para ter firmeza? Voltando à Bíblia, estudando mais o texto, estudando o aspecto ali histórico daquele texto, momento, que cidade era, que momento era, quem ele está falando, o que ele está falando, por que ele está falando isso, o que estava acontecendo. Isso é necessário para que eu tenha firmeza, porque quando você faz isso com um determinado texto, com uma determinada situação, você fica mais firme naquilo. Pode vir alguém e abalar? Pode! E aí você volta, estuda de novo, lê de novo, aprofunda de novo. Né? Então, é bem importante fazer isso. Sabe o que não é permitido? Ser arrastado pelo engano fraudulento. Não vá botar culpa nos outros. Você e eu não podemos botar culpa nos outros. Se eu ou você formos arrastados por um engano fraudulento, nós temos acesso à Bíblia. Olha que maravilha! Na nossa nação nós temos a Bíblia em várias linguagens, várias traduções diferentes, de várias formas diferentes. Dá até para pegar vários desses textos e fazer uma comparação. Pode ser bom, pode ser ruim, enfim. Tem muitos textos, comentários, tem comentários bíblicos acessíveis a todo mundo. Então, não podemos ser arrastados. Pedro usa o termo arrastado. Eu não sei se é porque ele era pescador, eu acho que é porque ele era pescador. Aí é elucubração minha, né? Quando joga a rede, puxa o peixe é arrastado para dentro do barco.
Talvez Pedro esteja fazendo esse paralelo. Já pensou? Você sendo arrastado porque você caiu numa rede de algo errado, de algo fraudulento. Não podemos cair nessa rede. E o quinto aspecto da nossa lição diz que a espiritualidade saudável sempre redireciona seu foco de vida e conhecimento na pessoa de Jesus. Versículo 18, 2 Pedro 3, versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, tanto agora como no dia eterno. Veja, informações e conhecimento são coisas distintas. Informação é uma coisa, conhecimento é outra. Quantas vezes alguém, você pode configurar isso aqui para mim porque você tem conhecimento nesse sistema operacional. Não, eu não tenho conhecimento no sistema operacional. Para configurar alguma coisa ali, eu não preciso de conhecimento, eu preciso de informação. Informação é assim, clique aqui, ok, salvou. Isso é informação. Que conhecimento isso traz? Nenhum, porque se mudar a tela, você não consegue fazer. Então você não tem conhecimento. O conhecimento é além da informação. É aquilo que você consegue produzir com aquelas informações. Então, dizer o fulano caiu do telhado, exemplo hipotético, tá, fulano caiu do telhado, ok, uma informação. Por que ele caiu do telhado? Ele estava lá porque ele estava olhando, vigiando. Por que ele estava vigiando? Porque tem um problema que ele queria incriminar o outro, fazer não sei o quê. Veja, tem todo um conhecimento que aquela informação vai montar. Então, conhecimento é um negócio muito mais profundo do que informação. Ler a Bíblia me dá informação. Estudá-la me traz conhecimento. E olha, a gente tem muitos crentes preguiçosos, esses que pegam e ouvem e repetem o que falam, mas não raciocinam sobre isso. Ouvir é muito bom. Ouvir explanações é muito bom. Ouvir ideias, as ideias que eu apresento, o professor apresenta na Escola Bíblica Dominical, é muito bom, mas você precisa fazer esse exercício. Sabe, antigamente, a Escola Bíblica Dominical tinha um relatório, e o relatório tinha vários tópicos. Dentre eles, tinha lá, fez a leitura diária, ou seja, a leitura todo dia, que vai culminar naquela lição que a gente está vendo. Estudou a lição antes de vir para a igreja? Quanto tempo a gente não estuda a lição antes de ir para a igreja? A gente precisa voltar a essa prática, sabe? Quando eu estudo a lição em casa, antes da aula da Escola Bíblica Dominical, eu estou apto a debater o assunto com coisas que eu pensei. E é muito gostoso quando isso acontece. No entanto, infelizmente, na maioria das nossas EBDs, a gente tem o que o pastor colocou aqui, crentes preguiçosos, que querem chegar lá e ouvir. É gostoso ouvir. Eu vou dizer que eu também sou preguiçoso. Quando eu não estou para ensinar a lição, eu acabo também não estudando. Vou lá para ouvir, como se uma palestra fosse. Mas eu vou lhe dizer que é muito mais importante estudar a lição antes da aula. Veja, fazer esse canal, dar a lição de EBD, me beneficia muito mais a mim do que a você. Sabia disso? Porque eu tenho que estudar, eu tenho que me preparar para estar aqui falando para você. E eu me preparar significa que eu estou fazendo, ou me forçando até a fazer, né, o que o pastor está dizendo aqui. Em vez de eu consumir algo que está sendo passado, eu estou produzindo algo. E é isso que a gente precisa fazer com a nossa Escola Bíblica Dominical. Não entenda, não ouça isso como uma palavra de crítica destrutiva, é uma palavra de crítica construtiva. Quando a gente mexe com o assunto antes, né, do dia que a gente vai debater ou falar, a gente fica apto a aprender melhor. E a gente precisa de crentes que façam isso.
Olha que interessante que ele coloca aqui. Pedro, diante de tantas incertezas dos cristãos e diante do que diziam ser demorado, apresenta a agenda da vida cristã. Ele diz lá, crescimento na graça e no conhecimento. Graça, porque a salvação é de graça. Nada que eu faça ou fiz vai fazer com que eu mereça a salvação que Cristo nos deu. É de graça. A graça de Deus que foi manifestada pelo sacrifício de Cristo. E no conhecimento. Conhecer, como eu falei, é bem mais aprofundado. E quanto mais eu conheço a Deus, mais eu fico apto a depender dele. Conhecimento vai nos resultar em dependência de Deus. Preciso depender de Deus. Você se coloca numa situação de dependência de alguém que você não conhece? Duvido. Ninguém quer fazer isso. Ninguém quer depender de alguém que não conhece. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, 2 Coríntios 12, 9a. O Senhor disse isso a Paulo. A graça de Deus nos basta, mas só vai bastar se nós o conhecermos. Que Deus nos ajude a conhecê-lo, para pensar e agir. Compreenda e viva o tempo de Deus com paciência e fé, mesmo no meio da pandemia. Mesmo no meio da pandemia. Calma, paz na casa, na minha casa e na sua, no meu trabalho e no seu, na parte pessoal e na parte profissional. Vamos manter essa calma e tranquilidade, fazendo tudo que a gente pode para sobreviver, para ganhar dinheiro, para trabalhar, tudo, mas com calma, com paz, com paciência. Nossa esperança é na eternidade. Essa esperança na eternidade não diminui o nosso compromisso agora. Eu vou deitar e agora eu vou ficar esperando, a doença vai chegar, pode ser que de repente eu morra e vá para o céu. Olha só que legal. Né? Então, não é o caso ficar de braços cruzados. Aproveite seu tempo. Viva o presente. Viva a vida agora. Leia a Bíblia. Ore. Cresça na graça e no conhecimento. Que Deus me ajude e te ajude a sair dessa situação de pandemia muito mais forte do que entramos, porque a gente aproveitou esse tempo para ler a Bíblia e orar. Deus nos ajude. Esteja conosco a cada momento.